pode fazer pacto com Deus e com os anjos. Abraão fez pacto com Deus e pacto com os anjos. Se Abraão fez, nós podemos fazer também. Exemplo, Abraão fez um pacto com Deus com aqueles animais que a luz passou entre eles. Ali foi com Deus. Mas lá na frente ele faz um pacto com Melquisedeque. Aí foi um pacto com anjos. Lá na frente nós encontramos Jacó, que lutou com um anjo e fez um pacto com o anjo do dízimo, né? Então, pode-se fazer pacto com Deus e pode-se fazer pacto com o anjo. São diferentes, os objetivos são diferentes, porque o anjo vai atuar na área que você faz. Porque Abraão fez pacto com Melquisedeque, que é um dos anjos que eu amo tanto, Melquisedeque. Porque Melquisedeque é sacerdote, e Cristo precisava ser sacerdote. Então teria que se fazer um pacto com o sacerdote mundial. Quem é o sacerdote mundial? Melquisedeque. Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a própria Bíblia, está na Bíblia. Por que Jesus é sacerdote segundo Melquisedeque? Porque Abraão fez acordo com Melquisedeque. Fora do acordo que ele fez com Deus, com aqueles animais que a luz passou entre eles. Entendeu? Então, pode-se fazer pacto com anjos e pode-se fazer pacto com Deus. Lembre-se que não é saindo doido e fazendo. Um anjo não aceita todo tipo de pacto. E também, se fizer, pague. E tem como fazer, a forma certa de fazer, porque um anjo também pode prejudicar você. Lembra que o anjo, que o pai de João Batista não acreditou, ele ficou mudo durante um ano. Não conseguia falar durante um ano. Então, existe pacto com Deus e pacto com o anjo. Os homens da Bíblia fizeram pacto com Deus e pacto com o anjo. O pecado é um pacto com o anjo. O pecado foi um pacto feito entre Eva e Lúcifer. E Lúcifer é um anjo. Então, essa questão de pacto e acordo é livre. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer. Mas tem alguma diferença na ação? Tem. O pacto feito com Deus foi uma bênção que Abraão precisava de Deus. E o pacto feito com o anjo Melquisedeque foi a área de Melquisedeque. Qual é a área de Melquisedeque? A área de Melquisedeque é a área sacerdotal. Então o sacerdote tem ligação com Melquisedeque. Todo sacerdote tem ligação com Melquisedeque. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou sacerdote. Então eu devo referência a Melquisedeque. Ele é meu chefe. Entendeu como é a coisa? Se Melquisedeque se agradar de mim, eu estou na boa. Se ele não se agradar, eu estou lascado. Todo sacerdote, seja judeu, cristão, ele tem uma certa ligação com um sacerdote do mundo todo, que é Melquisedeque. Melquisedeque é responsável por essa área. Então, se você quiser ser um sacerdote abençoado, você tem que apelar ou tem que respeitar as leis de Melquisedeque. Porque Deus faz tudo através de anjos. Anjos de guerra é o anjo Miguel. Aí acordo foi feito com o anjo Miguel. Tudo indica que o acordo entre Jacó e aquele anjo, lá no Vale de Jaboque, era o anjo Miguel, que era de guerra, que é o anjo de Israel. Israel tem um anjo, o nome do anjo é Miguel, que é um anjo de guerra. Já tem anjo da anunciação, então você quer alguma coisa de anunciação, e assim por diante. O acordo com Deus existe, o acordo com os anjos existe. Agora tem que saber fazer, porque as pessoas vão no giro da venta e pode se complicar, porque é uma coisa muito maior do que a gente pensa. Tá? Os anjos não gostam muito de conversa não, e tem gente que é cortado pelo anjo, né? Dentro de 30 anos, já houve muitas pessoas que o anjo mandou calar. Então, calo. O que eu vou fazer? Por quê? Porque eles têm o jeito deles. Pronto, gente que conversa demais, que conta tudo, gente que dá um espirro e sai contando para o mundo todo, o anjo não gosta. O anjo não gosta disso. Tá entendendo? O cara que pensa, antes de pensar já diz, o anjo não gosta. E também haver algumas dívidas que a pessoa tem. Então o anjo tem a prioridade deles, né? Aí pode-se fazer acordo com o anjo? Pode. Agora tem que saber fazer. Não é todo sacerdote que sabe fazer, né? E pode se fazer com Deus? Pode. Mas você não é obrigado. Você pode ir na sua força, orando a Deus e vai na tua força. Mas o pacto pode livrar você de maldições, pode fazer você casar, pode fazer você enriquecer, pode fazer seu negócio ir para frente. Sim. O cara só fala em pacto com o diabo. Fulano fez um pacto com o diabo e ficou rico. Cicrano falou um pacto com o diabo e ficou rico. Sim, o diabo é maior do que Deus?
Se o pacto com o diabo enriquece, o pacto com Deus também. Mas o cara vai só pro diabo, porque acha melhor conversar com o diabo do que com Deus. Se o pacto com o diabo enriquece, o pacto com Deus também enriquece. Mas tem que saber. Se não souber fazer, complica a situação. Por exemplo, eu quero casar com o Tonhão. Aí você não vai fazer pacto para casar com o Tonhão. Você vai fazer pacto para casar. Aí dá em cima de Tonhão. Porque se você fizer um pacto para casar com o Tonhão, você vai ficar ligado a ele. E se Tonhão não quiser, aí o problema é grande. Tá entendendo? Eu vou casar com um homem. H-O-M-I. Esse homem pode ser Tonhão, pode ser Toninho, pode ser Chiquinho. Você tá entendendo? Aí a pessoa diz, não, eu fiz um pacto para casar com o Chicão Tritri. Chicão Tritri da Silva. Chicão Tritri da Silva. Ah, mas se Chicão Tritri da Silva não quiser, o seu pacto tá perdido. Você vai ficar preso a ele. Tá entendendo? Você tem que fazer um pacto para casar com um homem. H-O-M-I. Pode ser Chiquinho, Chicão, Tonhão. Tá entendendo? Então os anjos trabalham muito sobre isso, né? Os demônios também são anjos, tá? Aí a pessoa faz um pacto com o demônio, os pactos são livres, o mundo é cheio de pacto. E o sucesso de Israel é pactos. Um dos sucessos de Israel é pacto. O outro é a competência do homem que vem há 6.000 anos recebendo doutrina de Deus. Os judeus são sacerdotais, né? Então, ainda tem um bocado de pacto. Abraão, Jacó, Isaac, tudo cheio de pacto, né? E também até Salomão, né? Ok? Então, é possível fazer pacto com anjos e com Deus. Veja aí, pacto, Joilson de Assis. Como fazer pacto, Joilson de Assis. Como quebrar maldição, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, tá?